Olá, pessoas bonitas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Elida e seja bem-vindo ao canal Amanita. Na videoaula de hoje, o amigurumi que nós vamos fazer é esse coraçãozinho aqui. Esse nosso coraçãozinho alado, ele ficou com 17 centímetros de altura e 31 centímetros de largura. E foi feito todo em fio amigurumi pelúcia. Então, se você já gostou dessa peça, já deixa o seu like aqui embaixo, já se inscreve no canal e entra para essa família linda que é a família Amanita Crochê. Além do fio amigurumi pelúcia, eu usei para fazer as asas o fio amigurumi soft, mas você pode usar e fazer a peça toda com o fio amigurumi tradicional. Eu fiz um outro aqui, ó, com o fio amigurumi tradicional. E aí eles ficaram assim, um pouquinho diferentes em relação ao tamanho. Então esse com pelúcia tem mais ou menos uns 3 a 4 centímetros a mais do que esse feito com o fio amigurumi tradicional. Mas os dois ficam super fofinhos. Os olhinhos que eu usei foram olhinhos com trava número 20. E eu usei também cílios de plástico. Mas como sempre, você que acompanha os vídeos aqui já sabe, vou deixar aqui embaixo toda a lista de materiais que eu usei para fazer esse coraçãozinho aqui. Sobre o nível de dificuldade, é uma peça relativamente fácil de fazer e você pode usar os materiais que você tem em casa. No caso aqui, como eu usei o fio amigurumi, eu não usei o novelo inteiro, tá? Ainda sobrou essa quantidade aqui do novelo, então o novelo dá para fazer uma peça inteira e ainda sobra. E as asinhas dá para fazer com sobras de fios de outros projetos. Então é isso, sem mais delongas, preparem suas agulhas e vamos lá para o passo a passo. Vamos começar então a fazer o nosso coração e nós vamos usar aqui o fio pelúcia, tá? Esse aqui é o fio amigurumi pelúcia e a cor é essa cor aqui, 32,93. Eu vou usar aqui a agulha número 3 para poder tecer esse nosso coração e nós vamos começar pela parte de cima. Esse aqui que eu fiz foi com o fio amigurumi tradicional, tá? E aí a gente começa aqui fazendo essa partezinha de cima. Então vamos lá. Nós vamos começar com um anel mágico e aí nós vamos colocar 6 pontos baixos nesse anel mágico. E a dica aqui que eu dou para trabalhar com esse fio pelúcia é a gente sempre contar a quantidade de pontos que a gente tá fazendo para não precisar recontar depois. Ó, então aqui eu fiz 3, 4, 5, 6 pontos baixos no anel mágico. Vou puxar aqui o nosso anel, vamos marcar aqui o último ponto. E aí, na próxima carreira, nós vamos fazer 6 aumentos. Então, à medida que a gente já vai fazendo, a gente já vai contando para não precisar recontar depois. Então, aqui, o primeiro aumento. No próximo ponto, o segundo aumento. Depois, o terceiro aumento. O quarto aumento. Quinto aumento, e agora no nosso marcador, o nosso sexto aumento. Então, nós fizemos aqui 6 aumentos, né? Um aumento em cada ponto, e ficamos com 12 pontos baixos no final da carreira. Agora, na próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. E aí, a gente vai repetindo isso por toda a volta. Um ponto baixo, e no próximo ponto, um aumento. E aí, você vai falando, né, e prestando atenção para não errar. Um aumento, um ponto baixo, no próximo ponto, um aumento, e aí a gente vai repetindo isso por toda a volta, e aí no final dessa carreira aqui, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Então, um ponto baixo, e aqui no último ponto, um aumento. E agora aqui, nós vamos fazer carreiras sucessivas de aumentos. Então, essa aqui nós fizemos um ponto baixo entre os aumentos. A próxima, nós vamos fazer 2, depois 3, 4, 5, até chegar em 6 pontos baixos entre os aumentos. Então, nós vamos fazer carreiras sucessivas de aumentos até a gente obter 6 pontos baixos entre os aumentos. Então, eu vou fazer todas, feitas aqui, todas as nossas carreiras de aumento. Então, nós começamos aqui embaixo, um ponto baixo entre os aumentos, depois 2 pontos baixos entre os aumentos, depois 3 pontos baixos entre os aumentos, 4, 5 e aqui por último, 6 pontos baixos entre os aumentos. Nessa carreira aqui, nós fechamos com 48 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma sequência de carreiras retas com os nossos 48 pontos baixos. Então, ao todo aqui,
nós vamos fazer 4 carreiras de pontos sobre pontos com 48 pontos baixos cada carreira. Então, é só seguir fazendo 4 carreiras de ponto sobre ponto com 48 pontos baixos. Finalizadas aqui as nossas 4 carreiras, então fizemos 1, 2, 3, 4 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 48 pontos baixos. Agora aqui, a gente corta o fio e faz mais uma peça igualzinha a essa daqui. E na segunda peça, a gente não corta o fio. Eu já fiz uma peça dessa aqui, então essa que eu fiz com vocês foi a minha segunda peça. Então, a primeira eu cortei o fio, essa segunda eu não corto o fio. Então, pausa o vídeo, volta, faz mais uma peça e fica com o fio grudadinho sem arrematar. Agora, nós vamos emendar as nossas peças. Ó, então, eu vou colocar o marcador aqui no último ponto, pra gente saber que esse é o nosso último ponto. E vou emendar o fio na nossa primeira peça, ó. Então, essa é a primeira peça que nós fizemos, essa é a segunda, tá? Então, nós vamos emendar aqui na primeira peça. Pra emendar o fio na primeira peça, nós vamos fazer assim, eu vou passar o fio da segunda peça, vou inserir a agulha na primeira peça e vou fazer um ponto baixo. Então, eu não fiz corrente, não fiz nada. Eu só uni direto. E aqui, nós vamos fazer 42 pontos baixos. Então, nós temos 48 e aqui eu vou crochetar 42. Vou deixar essa ponta aqui que nós vamos usá-la depois. Ó, essa ponta de fio aqui, nós vamos usar depois. Então, aqui eu fiz 2 pontos, 3... 4, e assim eu vou seguindo até fazer 42. Fiz aqui, né, dei a volta com 42 pontos baixos, e aqui para finalizar a carreira, ficaram 6 pontos baixos. Só que esses 6 pontos aqui, a gente não vai fazer. A gente vai para a próxima parte, que é, no caso, a nossa parte 2. Então, aqui na parte 2, nós vamos pular 6 pontos também. Ó, então, 1... 2, 3, 4, 5, 6 e vou inserir a agulha no 7º ponto. E aí, nós vamos ficar com esse espaço aqui no meio, ó, entre as duas partes. E aí, a gente vai subir o nosso coração pra lá, a ponta do coração vai ficar assim. Deixa eu virar ao contrário aqui pra ficar mais fácil de entender, ó. A ponta do coração vai ficar aqui. E essa parte aqui do meio, a gente fecha. Ó, e aí, lembra que eu falei que a gente ia usar esse pedaço de fio aqui? Então, a gente já pode usar esse pedaço de fio que sobrou aqui pra fazer a emenda. E o que nós vamos fazer aqui nessa segunda parte? 42 pontos também. E aí, nós vamos chegar aonde? Nessa nossa marcação aqui. Feitos aqui os nossos 42 pontos e as nossas duas pecinhas estão assim. Agora, a gente vai fechar essa abertura aqui do meio com esse fio que sobrou aqui do arremate da primeira peça. Se você não deixar o fio grande, não tem problema. Você pode pegar um outro fio também, né? Um outro pedaço de fio e fazer esse arremate aqui. E aqui a gente vai fazer com a agulha de tapeçaria mesmo, unindo as duas partes. Ó, eu vou trazer ele pra cá. E aqui, ó, nós vamos juntar as duas partezinhas e fazer aquela costurinha básica, passando ponto por ponto aqui, até fechar toda essa nossa abertura aqui. Então, bem simplesinho, bem facinho, bem tranquilo de fazer. E eu já tô gostando muito desse coraçãozinho, porque ele vai ficar muito fofo. Então, essa aqui é a partezinha mais difícil, né, mais enjoadinha de fazer. Mas, da agora pra frente, é muito tranquilo e rapidinho também. Então, é aquela peça que a gente faz, assim, bem rapidinha e muito versátil, né? Todo mundo gosta de um coraçãozinho de presente, é um presente bem legal. Ó, então, a gente confere se tá tudo fechadinho. Aqui tá ok. E agora, a gente vai continuar o nosso coração. Esse excesso de fio aqui a gente pode cortar. Então, 42 com 42, ao todo aqui nós temos 84 pontos. Então, agora, nós vamos fazer aqui 7 carreiras, nós vamos crescer o nosso coração. Nós vamos fazer 7 carreiras de ponto sobre ponto, ou seja, 7 carreiras com os nossos
84 pontos baixos. Então, você conta nessa primeira carreira aqui os 84 pontos para não ter erro, para a gente descer, né? Fazer as nossas 7 carreiras com os 84 pontos baixos. Então, eu vou fazer todas as 7 carreiras e já volto aqui para a gente continuar. Finalizadas aqui as nossas 7 carreiras de ponto sobre ponto. Então, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras com os nossos 84 pontos baixos. E o nosso coraçãozinho está assim. Agora, a gente vai começar a diminuir as nossas carreiras. Nessa primeira carreira de diminuições, nós vamos fazer 12 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos e uma diminuição. E aí, nós vamos repetir essa sequência de 12 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. No final da carreira, vamos ficar com 78 pontos baixos e aí nós vamos fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto. Então, aqui nós vamos fazer 2 carreiras. Essa aqui com 12 pontos baixos e uma diminuição e mais uma com 78 pontos baixos. Finalizadas aqui as nossas 2 carreiras, então fizemos uma carreira com 12 pontos baixos entre as diminuições e depois mais uma carreira de pontos sobre pontos com os nossos 78 pontos baixos. Agora vamos para mais uma carreira de diminuições. E aqui nós vamos fazer 11 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pontos baixos e uma diminuição. E aí, a gente vai repetir esses 11 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. No final dessa carreira aqui, nós vamos ficar com 72 pontos baixos e nós vamos fazer, então, mais uma carreira de ponto sobre ponto com 72 pontos baixos. Então, aqui também são 2 carreiras. Essa daqui com 11 pontos baixos e uma diminuição e mais uma de ponto sobre ponto com 72 pontos baixos. Carreiras finalizadas, fizemos 11 pontos baixos entre as diminuições, fechamos com 72 pontos baixos e mais uma carreira de pontos sobre pontos com os nossos 72 pontos baixos. Então, vamos para mais uma carreira de diminuições. Agora, são 10 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos e agora uma diminuição. E aí, nós vamos repetir 10 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. No final dessa carreira aqui, nós vamos ficar com 66 pontos baixos. E aí, na próxima carreira, nós vamos fazer mais uma carreira de diminuições. Essa daqui é um pouquinho diferente. Na próxima, nós vamos fazer 9 pontos baixos entre as diminuições e fechar com 60. Então, aqui são 2 carreiras de diminuições. Essa aqui com 10 pontos baixos e uma diminuição e mais uma com 9 pontos baixos entre as diminuições. Então, eu vou fazer as 2 e já volto para a gente continuar. Finalizadas aqui as nossas 2 carreiras, então fizemos uma carreira com 10 pontos baixos entre as diminuições e uma com 9 pontos baixos entre as diminuições. Então, ao todo aqui, nós ficamos com 60 pontos baixos. E agora aqui, nós vamos fazer uma carreira de pontos sobre pontos com os nossos 60 pontos baixos. Então, nessa carreira aqui, a gente não vai fazer nem aumento nem diminuições. Então, é só ponto sobre ponto com 60 pontos baixos em toda a volta. Finalizada aqui a nossa carreira de ponto sobre ponto com 60 pontos baixos. E aqui agora eu já coloquei a marcação aqui de onde vão ficar os olhinhos. Os olhinhos que eu vou usar são olhinhos com trava. Esse aqui é número 20 e eu vou usar também cílios de plástico, tá? Então, você encontra em lojas de armarinho esse cílio aqui, que é um cílio de plástico próprio para amigurumi. Aí, aqui é só a gente encaixar no olhinho, ó, e aí ele vai ficar assim,
Os olhinhos são colocados entre as carreiras 18 e 19 e com 11 pontos baixos entre eles. E aí a gente observa para que eles fiquem certinhos, assim, posicionados o mais retinho possível no meio do coração. Olhinhos colocados, já coloquei a trava aqui do lado de dentro e agora a gente vai continuar. Nós vamos fazer diminuições. Eu não vou colocar enchimento agora, eu vou colocar daqui a pouco, vou fazer mais algumas diminuições. A última carreira de diminuições que nós fizemos foi com 9 pontos baixos. Então, aqui a gente continua a nossa sequência. Nós vamos fazer 8 pontos baixos. Então, eu fiz aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos e uma diminuição. Então, a gente repete 8 pontos baixos e uma diminuição até o final da nossa carreira. Carreira finalizada, fizemos 8 pontos baixos entre as diminuições e fechamos aqui a nossa carreira com 54 pontos baixos. Agora, vamos para mais uma carreira de diminuições. Nós vamos fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e uma diminuição. E aí, nós vamos repetir esses 7 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Carreira finalizada, fizemos aqui, então, 7 pontos baixos entre as diminuições e, ao todo, nós ficamos aqui com 48 pontos baixos. Vamos continuar as nossas carreiras de diminuições e agora nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e uma diminuição. E aí, nós vamos repetir 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E eu vou fazer minha diminuição de novo aqui, 6 pontos baixos. E agora aqui, uma diminuição. Então, a gente repete 6 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E no final dessa carreira aqui, nós vamos ficar com 42 pontos baixos. E assim que a gente terminar, a gente já pode colocar o enchimento no nosso coração. Lembrando de encher bem essa partezinha aqui de cima. Carreira finalizada. Nós fechamos aqui com 6 pontos baixos e uma diminuição, que foi a nossa carreira. E eu já coloquei o enchimento. E aí, já tá ficando assim, já tá ficando muito bonitinho, fofinho. Agora, vamos continuar as nossas carreiras de diminuições. Então, aqui fizemos 6 pontos baixos entre as diminuições, fechamos com 42. Agora, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, a gente repete 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E no final dessa carreira aqui, nós vamos ficar com 36 pontos baixos. E aí, nós vamos fazer mais uma carreira de ponto sobre ponto com 36 pontos baixos. Então, aqui são 2 carreiras. Essa aqui com 5 pontos baixos e uma diminuição, fecha com 36. E a gente faz mais uma de ponto sobre ponto com os 36 pontos baixos. Carreiras finalizadas, então fizemos 5 pontos baixos entre as diminuições e mais uma carreira de ponto sobre ponto com 36 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer mais uma carreira de diminuições. E aqui nós vamos fazer, então, 4 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. E aí, a gente vai repetir por toda a volta e fechar com 30 pontos baixos. E aí, nós vamos fazer mais 2 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 30 pontos baixos. Então, aqui ao todo, nós vamos fazer 3 carreiras. Essa aqui com 4 pontos baixos e uma diminuição, fechar com 30 e mais 2 com 30 pontos baixos. Finalizadas aqui as nossas 3 carreiras, então nós fizemos aqui embaixo uma carreira com 4 pontos baixos entre as diminuições e depois mais 2 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 36 pontos baixos. Então, agora a gente vai finalizando aqui o nosso coração, a gente já vai fechando e ele já vai tomando forma. Então, eu já coloquei bastante enchimento aqui. E a gente precisa ir acrescentando enchimento à medida que a gente vai colocando. O meu ainda tá um pouquinho murcho aqui, ó, tá vendo? Então, eu preciso
apertar ali um pouco mais para ficar mais cheio nessa parte de cima e acrescentando mais enchimento aqui na parte de baixo, tá? Então, a gente já vai fazendo isso à medida que a gente for fechando aqui, porque senão depois fica muito difícil da gente encher e ele fica murcho e não é isso que a gente quer. Vamos para mais uma carreira de diminuições. Nós vamos fazer aqui 3 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3 pontos baixos e uma diminuição. E aí, a gente vai repetir por toda a volta. 3 pontos baixos e uma diminuição. Finalizada a nossa carreira, fizemos 3 pontos baixos entre as diminuições e fechamos aqui com 24 pontos baixos. Então, agora nós estamos na reta final aqui do nosso coração. Nós vamos fazer agora 2 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2 pontos baixos e uma diminuição. E aí, a gente vai repetir por toda a volta e a gente vai enchendo, vai completando o enchimento à medida que a gente for fechando aqui essa partezinha do nosso coração. Finalizada a nossa carreira, fizemos 2 pontos baixos e uma diminuição, fechamos com 18 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma carreira de ponto sobre ponto, com os nossos 18 pontos baixos. Então, aqui é só repetir uma carreira de ponto sobre ponto com 18 pontos baixos. Carreira finalizada, com 18 pontos baixos em toda a volta. Já coloquei mais um pouco de enchimento aqui. E aí, vamos para mais uma carreira de diminuições. Agora já tá acabando. Agora é um ponto baixo e uma diminuição e a próxima com 6 diminuições. Então, aqui nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. E aí, nós vamos repetir por toda a volta. Uma diminuição. E a gente repete um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. No final dessa carreira aqui, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. E aí, nós vamos fazer 6 diminuições. E aí, essas são as nossas carreiras finais do nosso coraçãozinho. Carreira finalizada. Então, fizemos aqui um ponto baixo e uma diminuição. E ficamos com 12 pontos, né? Só um pedacinho aqui. Agora, a gente vai fazer aqui 6 diminuições para fechar essa abertura aqui. Então, em todos os pontos de base, nós vamos fazer diminuições. Então, ao todo aqui, serão 6 diminuições, porque nós temos 12 pontos. E aí, antes de finalizar, é importante a gente colocar enchimento, para poder ficar bem certinho essa partezinha final aqui do nosso coração. Carreira finalizada, fizemos aqui as nossas 6 diminuições e ficou só esse espacinho pequenininho aqui. Então, agora aqui a gente fecha com o anel mágico, pra gente poder finalizar o nosso coração super fofinho. Então, aqui é só a gente passar em todos os pontos pela alcinha da frente. E aí, depois, é só puxar. Aí, a gente puxa e agora a gente arremata pra ficar bem bonitinha essa partezinha aqui. E o fio pelúcia é muito bom porque ele esconde muito bem, né? Pelo fato dele ser gordinho, esconde muito bem o arremate e aí fica bem uniforme. Vamos dar aquele nozinho aqui, só pra firmar. Põe dentro da peça, puxou, escondeu. E agora aqui é só a gente cortar. A gente dá aquela ajeitada no nosso amigurumi, aperta, organiza pra ajeitar o enchimento. E a base do nosso coraçãozinho tá pronta, coisinha mais fofinha da vida. Agora nós vamos começar a fazer as nossas asas. E eu fiz aqui algumas partes com fio amigurumi soft. Esse aqui é o branco. E aí, eu fiz 3 partes. Essa partezinha aqui, elas são todas iguais. Eu comecei com 6 pontos baixos no anel mágico, depois eu fiz 6 aumentos, ficamos com 12. E aqui, vocês estão vendo que tem 3 tubinhos diferentes. Esse maior aqui tem 6 carreiras retas, esse aqui tem 5 e esse menorzinho tem 4. Então, eu fiz todos com a mesma base, com 12 pontos e subi carreiras retas. Então, eu vou deixar a receitinha aqui de cada um deles para vocês pausarem e fazer essas 3 partes. Agora, a gente começa o processo de emendar essas nossas partes. Pode começar por qualquer uma, eu vou começar por essa menorzinha aqui. Nós vamos emendar o fio aqui nessa primeira
parte, ó, eu vou só emendar, não vou fazer ponto, não vou fazer nada. E nós vamos pra segunda peça, pra essa peça do meio. E nós vamos fazer nessa peça do meio 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e aqui por último 6 pontos baixos. Agora nós vamos para a última parte. Na última parte a gente vai contornar. Nós vamos fazer 12 pontos baixos. Ó, então aqui fiz 1, 2, 3, 4, 5, que a gente já vai dando a volta. 6, 7, 8, 9, 10, 11 e aqui por último 12. Então, contornei essa última partezinha e as penas da nossa asinha tá assim. Agora, vamos para a do meio. A do meio, nós vamos fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, na última pena, nós vamos contornar. E lembra que nós... Deixa eu puxar esse fio aqui. Que nós começamos sem fazer nenhum ponto? Ó, nós começamos ali sem fazer nenhum ponto. Então, nós vamos pegar nesse mesmo ponto que a gente começou. E aí, nós vamos contornar fazendo 12 pontos baixos nessa terceira pena aqui. E finalizei aqui. Esses outros fiozinhos aqui, a gente pode jogar pra dentro. Ó, então, ficamos assim. Nós começamos aqui, nessa primeira pena, emendando o fio, fizemos 6 pontos baixos na pena do meio, contornamos aqui com 12 pontos baixos na última pena, 6 pontos baixos de novo na pena do meio e 12 pontos baixos na pena menor. Então, nossa peça ficou assim, com 36 pontos. Agora, a gente faz, eu vou marcar aqui o último ponto, mais uma carreira com 36 pontos baixos, ou seja, a gente vai fazer aqui uma carreira de ponto sobre ponto. Então, sem aumentar e sem diminuir, uma carreirinha aqui com 36 pontos baixos. Carreira finalizada, fizemos aqui 36 pontos baixos em toda a volta, e agora a gente vai começar a diminuir. Nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu fiz aqui 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. E aí, a gente repete por toda a volta. 4 pontos baixos e uma diminuição. Carreira finalizada, fizemos 4 pontos baixos entre as diminuições e fechamos aqui com 30 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 30 pontos baixos. Então, aqui é só a gente fazer na carreira inteira pontos sobre pontos com os nossos 30 pontos baixos. Finalizadas aqui as nossas 2 carreiras, então fizemos 2 carreiras de ponto sobre ponto com os nossos 30 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer 2 carreiras de diminuições. 2 pontos baixos e uma diminuição nessa primeira carreira, e a próxima a gente faz um ponto baixo e uma diminuição. Então, eu fiz aqui 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição. E aí, a gente vai repetir por toda a volta. Carreira finalizada, fizemos 2 pontos baixos entre as diminuições, fechamos com 18. E agora, nós vamos fazer a nossa última carreira. 1 ponto baixo e uma diminuição. E aí, nós vamos ficar com a nossa aberturinha aqui com 12 pontos baixos. E essa é a última carreira da nossa asa. Carreira finalizada, fechamos aqui com 12 pontos baixos e a nossa asinha ficou assim. E agora, a gente pausa, volta o vídeo e faz mais uma asinha igualzinho a essa daqui. Asinhas prontas, ficaram assim, super fofas, né? Então, agora é só a gente montar o nosso coração. Já posicionei aqui as nossas asinhas e a asa, ela vai ficar, contando aqui da parte de cima, a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, na altura mais ou menos da 10ª carreira.
Ó, então, dos dois lados, na altura da 10ª carreira. E aí, você só regula para que ela fique um pouquinho mais para trás no coração. Não precisa colocar ela no meio certinho, não. Coloca ela um pouquinho mais para trás. Ó, tá vendo que ela não tá no meio certinho, ela tá mais para trás? Então, na altura da 10ª carreira, um pouquinho mais para trás. Ajusta para as duas ficarem da mesma altura. E agora é só costurar. E aqui, para costurar, é muito simples. A gente vai passar uma vez na peça e uma vez na asa. E aí, a gente já costura os dois lados de uma vez só. Eu vou levar o meu fio aqui pro canto. Aí, aqui pra costurar, a gente vai passar uma vez na asa, ó, atravessando os dois lados. E a gente vai pegar uma vez na peça. E aí, a gente vai repetindo isso por todos os pontos. Uma vez na asa. E aí, a gente volta por dentro do coração. Asinhas costuradas. E aqui a dica, para ela não ficar muito molenga, é a gente costurar duas vezes. A gente vai uma vez com a costura e depois a gente volta, aí ela fica bem firme, bem bonitinha. Então, ficou assim, já ficou muito fofucho. Agora a gente vai terminar de fazer as expressões, colocar a boquinha e o detalhe nos olhos. Vou precisar aqui de 3 cores de fio. Peguei aqui o preto, um branco e um cor-de-rosa para poder fazer as bochechinhas. Todos que eu tô usando aqui é fio amigurumi soft, tá? Desse mais grossinho, mas você pode usar fio amigurumi também, que fica bom. Primeira coisa, eu vou fazer aqui o detalhezinho nos olhinhos. Detalhezinho nos olhinhos feito. Agora, a gente vai fazer a boca. Nós vamos começar nessa marcação aqui. Vou deixar um pedaço de fio aqui para poder arrematar. E aí, daqui, a gente vai trazer a nossa boquinha pra cá. E aí, eu vou voltar aqui aonde a gente começou, com um ponto pra cima, pra gente fazer um detalhezinho assim do cantinho da boca. Boquinha pronta, já colei para ela ficar nessa posição de sorrisinho aqui, e aí ela ficou assim. Agora só falta a gente colocar os blushes, e essas aqui são as marcações do blush. Nós vamos pegar mais ou menos o meio do olho, já marquei aqui. E aqui, eu vou sair aqui na nossa marcação. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E eu faço duas vezes, dou 2 voltinhas. A primeira voltinha e mais uma que é a segunda voltinha e vou para a próxima marcação. Aí, lá na próxima marcação, a gente faz 5 pontos também. Blushzinhos colocados e ficou assim o nosso coração super fofinho e gostoso de apertar. Ai, ficou um amor! Então, você gostou de executar essa peça? Como que ficou o seu coraçãozinho? Qual foi o fio que você utilizou? Quando você for postar a sua foto, não esquece de me marcar lá no Instagram, que eu vou adorar ver o resultado da sua peça e vou repostar também no meu perfil. Muito obrigada por ter assistido até aqui, beijos e até o próximo vídeo. Tchau, crocheteiras! E crocheteiros também!